Eu espero um pouquinho. Né? Nesse caso aí, quem chega primeiro não bebe água limpa. Né? Então, quando lançaram o Rimando Abanto, eu falei assim, eu vou esperar um cadinho, aquele cadinho mineiro, né? Vou esperar o cadinho, vou ver se esse povo presta mesmo, né? Aí eu falei assim, vou esperar um cadinho. E aí eu estou vendo o povo de depressão, lendo os trabalhos científicos, conversando com os colegas. O Paulo Giorelli falou para mim, fui no congresso na Grécia, e eles falaram que dá muita depressão, Sérgio. Então eu vou guardar um pouquinho para prescrever. Paulo Giorelli falou. Aí eu falei assim, eu vou esperar também. Daí, em 2010, 2011, já estava muita gente usando. Aí eu falei assim, eu vou arriscar, vou prescrever para um paciente meu. Peguei um paciente bem bacana, um cara assim, capitão da polícia, dentista, bem bacana, e falei assim, eu vou prescrever e vou avisar para ele, vamos fazer uma parceria nós dois aqui. Aí eu falei com ele, ó, o medicamento é assim, assim assado, é uma opção. Você quer? Não, eu quero. Então, toma. 3 dias depois ele me ligou. Sérgio do céu, ainda bem que a minha arma ficou lá no quartel. Porque se eu tivesse aquela aqui, eu não tinha dado um tiro na minha cabeça. Eu falei, como assim, cara? Ele falou assim, cara, dá uma depressão, dá uma vontade de morrer que você não imagina. Como que o negócio é forte. Aí eu falei assim, sério, mas demais, não prescreva isso para mais ninguém. Eu prescrevi para um paciente, entendeu? Aí, depois foi proibido, e em 2012 foi aprovado, então, o Locacerin, né, e nos Estados Unidos, o Qsymia, que eu vou falar dele no final da aula. Então, o Locacerin é a mesma coisa da sibutramina, pode ser a mesma coisa. Resultado é de ruim para péssimo. Péssimo, entendeu? Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção que a indústria, Maluca, você quer eu, né? É porque está no grupo aí, esse PDF já está aí já. Não enxergo. Ela está aumentando o papo. Não enxergo o que está escrito. Então, você vê que a indústria investe muito pouco. A indústria quer muito um remédio para emagrecer, entendeu? Mas do mesmo jeito que eles querem um remédio para emagrecer, eles também não querem não. Porque a obesidade dá lucro para caramba. Né? Uma das coisas que você tem que analisar, e aí você vai analisar olhando para o paciente, fazendo a antropometria do paciente e a bioimpedância, é a distribuição de gordura corporal. Para você ver se essa paciente tem mais uma distribuição ginoide ou androgênica. Então, se essa paciente ela é mais, se ela tem uma predominância estrogênica, e aí você vai usar até testosterona para emagrecer, você tem uma predominância estrogênica. Por isso que você emagreceu usando testosterona. Né? Então você pode usar testosterona para emagrecer paciente se ela for genoide, se ela tiver predominância estrogênica. E aí depende da sua história, porque você chegou atrasado ontem. Você depende da história. Se você perguntar para o paciente, você começou a engordar quando? Quando eu menstruei. Você começou a engordar quando? Quando eu engravidei. E aí essa paciente está te dando uma pista. Em altas doses de estrógeno, eu engordo. Quando eu comecei a tomar anticoncepcional, então ela tem predominância estrogênica. Se ela não tem uma relação, ela tem mais uma relação com a obesidade de estresse, aí você vai pensar mais. E uma distribuição corporal esquema Dilma, ela é androgênica. Né? E aí você vai pensar na síndrome de resistência à insulina, ou você vai pensar numa predominância estrogênica. Aqui as drogas e o quadro dessas drogas. Como é um slide de ler, falei com vocês que nós vamos resumir essa aula. Então aqui tem um quadro que tem anfetamina, aprovado ou não, o programa que está de substância controlada, o seu mecanismo de ação, a dosagem, a perda de peso comparado com o efeito placebo, os efeitos colaterais e alguns comentários. Então é um quadro que dá uma resumida em todas as drogas, tá? E aí esse quadro é grande. O Rimonabant já foi aprovado, já foi na época que não era aprovado, já foi aprovado e já foi proibido.
Mais um quadro com a mesma coisa. Aqui um quadro resumo, inclusive com os nomes comerciais das drogas que existiam quando eles eram produzidos pela indústria, né? Infelizmente, a Anvisa tem tentado de toda maneira, né, impedir, e ela criou, após a RDC, após o Decreto Legislativo 42 de 2013, né, do 13 de outubro de 2013, foi 2000 que voltou, 2013 teve um decreto legislativo que não foi respeitado. Aí quando foi em 2017 que saiu a lei, né, que revogou a resolução, acho que foi 58 da Anvisa, a resolução da Anvisa que proibiu os medicamentos para obesidade, né? A grande questão, daqui a pouco eu falo sobre isso, a Anvisa criou regras supervenientes após a lei para determinar como que seria o registro ou não da indústria para produzir esses medicamentos, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, quando você olha para a indústria farmacêutica, você vê que a indústria caminha para o tratamento de obesidade, considerando o alimento como uma droga. Então, essa ideia que eu tenho na minha clínica, eu não trato a obesidade como uma doença metabólica, eu trato a obesidade como uma doença aditiva, e é isso que você tem que tratar. Por isso que não dá para falar para o paciente que ele pode usar um pouquinho da droga no final de semana, que de vez em quando ele pode entrar em contato com a droga. Por quê? Qual o tema do alcoólatra anônimo? Eu sou alcoólatra sem beber. Você pode falar para um alcoólatra assim, não, de vez em quando você pode tomar uma cervejinha. Ele volta. Por quê? Porque ele atinge o sistema de recompensa cerebral e ele volta para a droga. Eu tenho uma aula que eu dou, que não vai dar tempo, infelizmente, né? Isso aí é só no curso, que chama-se Obesidade Muito Além do Óbvio, né? Porque o que é muito além do óbvio é isso. Você tem que entender por que os médicos não conseguem tratar a obesidade, por que os pacientes não conseguem resolver, por que o índice de retorno à obesidade é 85%, porque é o mesmo índice de retorno à droga. Então o que a gente vê é que é uma droga que tem um poder de adição, quando eu falo poder de adição, poder de vício, 7 vezes maior que cocaína. Por isso que é tão difícil de tratar, porque cocaína é muito difícil de você conseguir. Você tem que subir um morro, você tem que arrumar um traficante, o cara viciado naquilo, aquilo com alteração psíquica, o cara fica antissocial, né? Uma série de efeitos colaterais, de problemas sociais que ela causa. Mas essa droga, que é a glicose, essa droga que é considerada o tabagismo do século XXI, por quê? Porque quando fizeram a propaganda, né, a antipropaganda do cigarro da década de 90, né, quando fizeram isso, é o WhatsApp, quando fizeram, o índice de tabagismo nos Estados Unidos caiu 40%, e a obesidade aumentou na mesma proporção. Então o que aconteceu foi que o viciado em cigarro, ele trocou de droga, porque o prazer do cigarro está ligado ao mesmo neurotransmissor do prazer da comida, que é a dopamina. O paciente chega no meu consultório e fala assim, só vai me tirar o que eu gosto não, né? Eu falo assim, eu não vou tirar nada, né? Só vai me tirar, aí vem as 10 drogas que eu chamo de top 10, que eu tiro do meu paciente. Você quer tratar a obesidade? São 10 drogas que você tem que tirar da sua vida. Então, começa aqui. Chocolate é a mais viciante de todas. Tem um trabalho científico que eles fizeram assim, ó, pegaram uma placa de metal, 2 placas de metal,
Aqui eles colocaram cocaína. E aqui eles colocaram chocolate. Açúcar. E colocaram dentro de uma gaiola grande com 30 ratinhos. Eu já procurei, eu li esse trabalho e nunca mais achei. Aí, o que eles fizeram? Ligaram energia elétrica aqui. Ligaram energia elétrica nas duas placas. Deixaram os ratinhos lá 30 dias. A hora eles vinham aqui, comia cocaína. A hora eles vinham aqui, comiam chocolate, comiam açúcar. E eles ficaram 30 dias presos dentro da gaiola, comendo a cocaína, comendo açúcar, comendo chocolate. 30 dias depois, eles ligaram a energia elétrica nas duas placas. Aí os ratinhos chegavam aqui e ficavam tudo aqui em volta da placa. Punha patinha, tomava choque e saía. Punha patinha, tomava choque e saía. Só que a abstinência foi aumentando. E a vontade, né, de comer a droga foi aumentando. Quando chegou no 4º dia, que é o pico da abstinência, começa mesmo, o ratinho topava entrar na placa que tinha o chocolate e o açúcar e tomar choque na pata para comer o chocolate e o açúcar, mas ele não topava entrar aqui para comer a cocaína. Então o açúcar ele vicia mais que a cocaína. O ratinho é muito parecido com o ser humano, né? Tem um que está preso, inclusive, vocês estão sabendo que ele está preso.